Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Olá a todos, estão bem-vindos a este episódio do podcast Conversas de Corpo Inteiro, podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Eu sou a Rossana Apoloni e hoje estou aqui com o Ale Duarte, que apresento como um curioso, um homem que se dedica ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento aqui de metodologias diferentes daquelas habituais que nós conhecemos, inerentes aqui à terapia somática. Então, Ale, é com muito gosto que eu estou aqui contigo hoje, nesta conversa. Eu própria estou super curiosa a ver o que é que vai sair daqui, o que é que vai acontecer. Então, olha, bem-vindo. E para já, a pergunta inicial é: fala-nos um pouco de ti, do teu percurso. Assim, para quem não te conhece de todo, quem é que é o Ale Duarte? Como é que tu chegaste onde estás hoje? Como é que foi o teu percurso de vida profissional, com essas aventuras também pessoais pelo meio? Quem és tu? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. E assim, o meu percurso já tá chegando naquela ponta mais longa, né? Eu comecei a minha história dentro dessa relação entre relação humana começou como professor. Eu comecei trabalhando com esporte, movimento, ah, psicomotricidade, trabalhando com bebês, Ai, que giro. trabalhando com crianças no jardim da infância. Depois, essa época no Brasil é uma época que você não trabalha só numa coisa, você trabalha em várias frentes. Então, nessa época eu dava aula de todos os tipos, o que aparecesse na frente. Então, a gente tinha a oportunidade de aprender bastante. E eu fiz isso por uns 10 anos. Ok, portanto, o corpo Ah, já era o teu instrumento de trabalho na altura. já era, o Certo. corpo em movimento era meu instrumento de trabalho. Eu adorava me movimentar, adorava, Uhum. sempre adorei tudo isso mesmo. E depois eu me senti um tanto cansado com tanto trabalho que eu fazia e comecei a pensar em fazer algum tipo de terapia que fosse mais individualizada, porque trabalhar com grupos e Uhum. vários grupos num dia só, várias aulas numa semana, chega uma hora que cansa. Claro. E eu entrei pelo Rolfing, o Rolfing da Ida Rolf, Uhum. e eu fiquei super apaixonado nessa história. Eu lembro que na época eu fazia muito esporte também e sempre tinha lesões, era machucado, jogava futebol, bicicleta, todas as histórias, então eu estava sempre machucado. E um amigo meu, Rubens, um dia lá na escola que eu dava aula, ele falou assim, eu reclamei, eu falei assim, ai, eu não, tá muito difícil, tá muito dolorido, e essa aula aqui eu não aguento mais dar aula. Ele falou assim, por que que você não faz Rolfing? Eu falei, poxa, eu vou fazer isso como profissão. E eu entrei e realmente eu fiquei altamente surpreso, porque era assim, a conversa os ensinamentos que a gente tinha em relação à fisiologia e tudo mais, ao movimento, ele estava muito num lugar clássico. Assim que eu Uhum. entrei pelo outro lado do Rolfing e comecei a ver de perto, eu vi que era um outro mundo, era um mundo que não era acessível, era o que você lê pelos livros, não é o que você sente no seu próprio corpo, ou o que você aprende. O que você aprende na universidade não tem nem de perto algo parecido, principalmente naquela época, Uhum. com o que o Rolfing trazia, porque na época a, era a associação de Rolfing que vinha dos Estados Unidos para dar aula Uhum. para a gente, então isso foi em 94. Ok. Então era uma experiência até que
inovadora assim para o Brasil, Uhum. apesar de já ter muita coisa boa acontecendo, mas eu não tinha acesso a isso. Sim. E nessa eu fiquei e fui me identificando cada vez mais, começando a perceber que o corpo não era só relacionamento, estava relacionado com a postura e movimento, que ele estava relacionado com a parte psicológica, que ele estava com essa parte energética. E, ah, e aí foi uma época de muito descobrimento em relação a isso, tanto como quem recebia as sessões. Aí que eu falo que eu sou um super curioso, porque eu fiquei realmente apaixonado pelo Rolf e por tudo aquilo. E, e, e à medida que eu me envolvia mais, os clientes também chegam a ficar mais complexos, os casos vão ficando mais complexos e as ferramentas vão se encurtando. Uhum. Então, eu queria expandir e foi quando eu conheci o Peter Levine, Uhum. do Experiência Somática. Uhum. O Peter Levine, ele foi um rolfista Ok. no início da carreira dele. Ele, na nossa comunidade de rolfing do Brasil, foi isso que também fez a ligação entre os rolfistas e o Peter. E ele começou a dar as aulas lá no Brasil. E eu lembro que a primeira aula que ele deu foi assim maravilhosa, a gente vendo. Mas o que me pegou foi a demonstração que ele fez. Uau. Ele falou Foi assim: ele vou na fazer uma prática. demonstração na Ah. prática. A pessoa sentou na frente e ele assim, parado, e assim, aí parado, não só ouvia, escutava. Ele falava: o que que você está sentindo no seu corpo? Isso. E aí a pessoa ia ter uma sequência de sensações. Aquilo foi assim, mágico para mim, Uau. porque eu, eu já fazia tantas sessões de roving, colocava a mão e virava, e, e ele com um toque assim, com a voz, com a precisão, ele chegava em alguns lugares que eu falava, eu já vi isso, mas não sei como chega ali. Então Uhum. aí começou o espaço de expandir toda a minha experiência com aprofundar com essa parte somática. Foi a entrada no experiência, na experiência somática e principalmente fazendo e tendo o privilégio de estudar com o Peter por todos os anos, porque isso Uau. já não é o que acontece hoje, né? Claro, claro. E então vi as sessões com ele. E aí, quando eu recebi a sessão dele, ali eu novamente foi uma outra porta que se abriu. Eu falei assim: agora agora estou entendendo que essa teoria, o que essa prática, poxa, eu quero entrar mais fundo nisso daí. Exato. Estás a entender através do corpo, não é? É um entendimento corporal, não é só cognitivo da cabeça. Exatamente. Sim. O corpo começa então a ter um outro lugar, um outro peso dentro da realidade nossa de relacionamentos e tudo mais. Seguindo um pouco mais para frente, até para para contextualizar isso tudo, eu me envolvi cada vez mais com as sessões da experiência somática junto com o do Rolfing, porque era a base da minha clientela ainda era do Uhum. Rolfing, e então aos poucos ia fazendo essa fusão e, e aí eu passei um tempo fora, eu resolvi ficar um tempo lá na Ásia, eu fiquei uns 6 meses e pouco estudando, fazendo algumas coisas, viajando, não fazendo nada também, e Que aprendendo bom. muito. Fiquei muito curioso em relação a yoga, então fiquei fazendo uma super imersão de yoga lá na Índia. E novamente eu vi assim que essa sofisticação, esse olhar sofisticado que o Rolfing tinha e que essa experiência somática também trazia era assim, ah, era um era, mostrava algo muito mais detalhado do que eu estava aprendendo na yoga e tudo mais. E falei, poxa, isso aqui é muito legal. Essa fusão yoga, Rolfing, experiência somática. Então eu comecei a fazer essas fusões e dar as minhas aulas e aquilo só e vai crescendo a bola de neve.
Exato. Só que nessa época eu voltei, eu estava morando nos Estados Unidos, eu voltei para os Estados Unidos, depois de um tempo lá na Ásia e na Tailândia e tudo mais, eu voltei. No que eu voltei no dia 24 de dezembro. No dia 25 de dezembro, se eu não me engano, teve o tsunami. Ou dia Ah, 26 de sim, dezembro, sim, teve o tsunami. sim. Então eu saí de lá, Uau, cheguei nos Estados Unidos e falei: Uau, não, isso aqui parece ser filme, não é isso? Eu estava lá agora. sim. Então eu saí com um dia de toda a catástrofe. Puxa. E aquilo me imobilizou de uma forma que eu já tinha muita intenção em trabalhar com essa ajuda humanitária. E eu falei assim: olha, esse trabalho da experiência somática, do Rolfing, do movimento, isso aqui é fundamental para Uhum, essas vítimas, para trabalhar com essas vítimas. uhum, E uhum. foi aí que o Peter Levine me chamou para trabalhar no tsunami. Então, eu estava ali, eu lembro que eu estava na casa de uma amiga em Boston, e ele ligou, ele falou assim: Ale, você não quer ir para lá? A gente vai organizar um grupo. Isso foi assim, mais ou menos antes do ano novo, quer dizer, uns 5 dias depois, ou sei lá, uma Uhum. coisa assim. Eu falei assim: Peter, lógico. Ele falou assim: mas eu queria que você organizasse um trabalho para as crianças. E eu pensei: para as crianças? Que É, engraçado. porque você é um cara que eu sei que você já deu aula, que você conhece, você tem muita energia. Lá o sol é muito quente, a situação é muito Sim. difícil, você é jovem. Eu falei assim: pode deixar que eu vou organizar um trabalho para as crianças. Uau. E aí eu pensei em todas essas fusões que eu já estava fazendo, eu falei assim: olha, eu quero partir de alguns princípios fundamentais, que é, primeiro, o contato com as crianças, elas querem brincar. Uhum. Você vai dar aula de alguma coisa, você dá uma aula, mas você precisa brincar através da brincadeira, então precisa ter movimento. A experiência somática, ela tem uma base de consultório de sentar um a um. Então, como é que eu poderia desenvolver uma atividade para as crianças se chamando elas uma a uma num lugar onde várias tinham sido Sim. afetadas? Então, a experiência somática não estava assim preparada para um trabalho em grupo, por exemplo. Uhum, uhum, Então, eu somei as duas coisas. Falei: olha, as, as crianças deveriam, estou fazendo aqui, minha hipótese era, as crianças estavam brincando, e aí veio uma onda, elas tiveram que parar a brincadeira, e aí até agora elas estão tentando achar um movimento de resposta, um movimento de defesa. Então o que eu vou fazer é criar uma brincadeira, e eles vão brincar comigo, vai chegar o momento que eles vão sentir um estresse no corpo, e a partir desse estresse, como se fosse uma dose homeopática de estresse, uhum. né? Não, Claro. que ele encontra na brincadeira, eu vou ajudá-las através da experiência somática a falar, nota a sensação do seu corpo. Uhum. E, e isso foi assim um sucesso absoluto, Uau. porque um dos jogos que eu não fiz, existe, lógico, né? Eu peguei um paraquedas, porque eu queria redesenhar, ou redefinir uma onda do Uhum. mar. Então eu trouxe um paraquedas colorido, daqueles de jogos de criança Sim. e tal. Então, quando eles começaram a mexer esse paraquedas, eles começaram a reportar que, nossa, isso parece quando a onda veio. Uau. Então, a ondulação do tecido, a trepidação, a força de um puxando o outro, estimulava o corpo a criar movimentos de resposta àquilo. E isso os levava a pensar sobre o tsunami e sobre o presente, que eles estavam lá, o que eles podiam orientar no momento, e assim, era reportado que as crianças que não conseguiam dormir, que eles traziam, na mesma hora estavam deitados dormindo, estavam Uau, relaxando. incrível. Porque era um processo que eu levava até a integração, Claro, um claro. percurso até a integração. Sim. E,
nesse caso com o tsunami, quando chegou, esse percurso ia até um pedaço, mas eles não tiveram a integração. Então é como se eu estivesse adicionando uma parte extra que eles não tiveram. Enfim, já estou até falando mais do que estou me Impressionante. Não, empolgando mas aqui. super interessante o que estás a dizer, Ale, e talvez para quem possa não conhecer um pouco sobre estas questões da fisiologia do trauma, no fundo, aquilo que as crianças estavam a reportar era uma fisiologia em que o sistema tinha ficado preso, não é? Nessa onda que veio e que depois criava essa agitação toda. Então, o teu trabalho tem a ver com reproduzir algo semelhante para que o corpo possa dar depois um desenvolvimento, uma resposta, completar uma resposta que ficou ali presa, não é? Que Exatamente. coisa maravilhosa. Puxa. E aí o meu percurso em relação às crianças se aprofundou, iniciou, trazendo para cá daquele dia, desse sucesso que teve o processo do trabalho, eu fui convidado por várias agências, vários países, a desenvolver o trabalho, a mostrar o que que tinha por trás daquilo. Foi quando na época, eu chamava de Trauma Healing Through Play, depois Aham. entrou para Tuning to Children, e depois virou Kids in Tune, Uau, e agora são 20 anos de trabalho com as crianças. 20 anos, janeiro agora, fazer 20 é anos que eu estou verdade. com esse workshop. Impressionante. 20 anos. E Até parece-me, bom a gente Ale, fazer esse podcast, porque é de celebração, não é? de E é celebração. impressionante porque parece-me que além de seres uma pessoa muito curiosa, és também uma pessoa muito criativa. Ou seja, isso que tu estás a trazer, no fundo, parece-me que foi fruto da tua criatividade, das ideias que tu foste juntando e que foram surgindo para criares esses programas, esses workshops, essa forma de trabalhares com as crianças, não é? Eu sempre gostei de pensar fora da caixa, isso, porque dentro da caixa, como um aluno, eu não fui muito bem. Exato. Eu percebo. Fora da caixa, eu percebi que eu falei assim, poxa, aqui eu tenho minha limitação, assim, ela é mais relativa, então chegar para alguns lugares com mais facilidade, principalmente eu lembro que na minha infância foi uma infância de muita dificuldade de Hum, aprendizado, de dislexia, perdas, tem toda uma história ali por trás, sim, e que, apesar de ser uma criança feliz brincando, e a brincadeira me deixava super feliz, eu ficava feliz em brincar, feliz. que bom. Ao mesmo tempo, era assim, hoje eu vejo o que se teria sido benéfico para mim nesse processo de aprendizado e tudo mais. Hoje, como adulto, dando aula e vendo os professores, vendo os padrões que ainda acontecem hoje, Sim, se eu tivesse dado aula para mim mesmo, seria assim, muito diferente, que é o que eu ensino hoje. Como é que você claro. daria aula para você mesmo? É, e normalmente nós costumamos dar ou desenvolver aquilo que não tivemos e que nos fez falta, não é? É daí Exatamente. que eu acho que vêm os nossos dons, é no fundo dar aquilo que o nosso sistema tanto quis receber, ou proporcionar que os outros recebam o que nós não tivemos, não é? Que giro. Adorei isso, é verdade. Eu não tinha pensado exatamente assim, mas é verdade mesmo. Olha que Então, bom. minha criatividade vem desse Do dom aperto, dos apertos que te foste tendo. dos apertos. Que bom, fantástico. Então, tu começas por trabalhar ou ter esse foco mais nas crianças, pelo que eu percebo, um pouco pelas circunstâncias da vida, ou seja, foi a vida a acontecer e tu também a aproveitares essas oportunidades, não é? E a desenvolveres aí programas com a tua criatividade. Mas hoje em dia não trabalhas só com crianças. Como é que depois foi acontecendo a tua passagem também para o mundo adulto? Olha, eu trabalhei, assim, comecei trabalhando com crianças e adultos na época Hum. que eu dava aula e tal. Trabalhei com esporte também, com adultos e tudo mais, mas era um outro tipo Trabalho, não é? de Sim, trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com o Rolfing, era adulto. ok.
tinha algumas crianças que surgiam, que apareciam, mas a maioria era adulto. E ali que eu vi, assim, assim, vamos colocar que é mais fácil trabalhar com adulto, entre aspas, do que com uma criança, no, na, na, na simetria da conversa, que você não Pois, precisa fazer um esforço muito grande, que a pessoa do outro lado tem uma capacidade de resposta e falar, olha, isso aqui eu não gosto. Que é o contrário da criança, que você tem que envolvê-la, tem que ouvir o que ela está querendo falar, você tem que traduzir aquilo para uma ação. Então é um processo ativo, dinâmico, e que se você, com a criança, separar um pouquinho para refletir, como a gente faz com o adulto, quando ele fala, ou ela já subiu, já saiu pois, correndo para lá, ou ela fala assim, ai, faz alguma coisa, faz alguma pois, coisa. Então ela não deixa esse espaço de uma passividade, principalmente quando pois. você está junto com ela, Uhum, a não ser que elas estejam envolvidas e tal. uhum. Até vejo que eu estava fazendo uma sessão agora e falei até para cliente, falei assim, olha, essa sessão, essa de Stories in Transformation, que são esses cubos que eu trabalho, então são momentos que a gente fica olhando para um tabuleiro cheio de símbolos e que aquilo requer um silêncio, é um jogo de xadrez, sabe, que fica Ai, olhando para que aquelas interessante. peças. Sim, E você fica olhando, e aí os insights vão surgindo. Então, a criança não tem essa paciência, pois, mas o adulto tem. E é aí que eu gosto de trabalhar, porque trabalha com um outro nível de complexidade. Então, assim, são duas coisas que eu gosto muito. Uma é essa raiz, essa base que a criança traz, que torna a gente vivo quando vai dar aula, e o adulto, essa parte reflexiva e que você consegue dar para ele muito mais, jogar responsabilidade do que você está dando na mão que do interessante. E cliente. tu vês diferença nos adultos? Porque eu imagino, eu pelo menos também pela minha experiência profissional, que há adultos muito pouco maduros e que têm hum, atitudes, enfim, que eu considero bastante infantis, como por exemplo ficar à espera da pergunta do terapeuta, por exemplo, não é? Não, Uhum. não ter essa capacidade. Não só reflexiva, mas também discursiva, ou até, e já para não falar na terapia somática, de ir mais para dentro e de conectar com as sensações e tudo mais. Tu também notas isso nas tuas sessões de adultos, com essa técnica que usas, que há adultos que são mais infantis e outros mais maduros? Eu noto sim, é Porque, por isso que eu passei a usar um pouco mais esses símbolos, porque isso eu aprendi bastante com as crianças, né? ok. Porque com as crianças, ela tem a dificuldade em comunicar aquilo que está no mundo interno delas. Uhum, Então, se ela está sentindo um gelo na barriga, sabe? Ela está sentindo uma certa angústia. uhum. Você pergunta, o que está acontecendo? Ela fala assim, algodão doce. Aí você fala, Oh, algodão doce? Então, aquilo você já vê uma resposta que você fala, algodão doce. Isso aconteceu numa sessão. é. E eu fico pensando, deve ser uma coisa maravilhosa isso, algodão doce. Eu falei, por que algodão doce? Ela falou assim, porque minha barriga tá assim, ó, girando, 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 girando. Então ela não falava do algodão doce em si, Claro. mas desse giro interno da máquina do algodão doce. Sim, sim, Então, essa comunicação interna para passar para o mundo de fora, ela requer uma habilidade. Então, o adulto, tem muitos adultos que não têm essa pois, capacidade. Então, assim que ela vai falar, ela se censura ou ela inibe. E essa uhum, inibição joga para uma certa fragilidade e até uma regressão. Então claro. parece que assim, eu não sei, eu não sei nem o que falar. Então, por isso que eu também trago esse trabalho, porque o símbolo ele faz essa mediação. Uhum, O adulto pode falar o que ele está sentindo, falar é mais ou menos isso, aí mostra um símbolo. E a partir disso já é um fio para a gente começar a puxar, que foi muito que eu aprendi fazendo esse trabalho com as crianças. Eu precisava só que elas me dessem um pequeno fiozinho para a gente começar então para fora,
puxar. E aí que entra a força do trabalho somático, porque, é, se bem que o trabalho somático é muito amplo, né? A gente pode Claro, entrar para várias áreas aqui, mas vamos colocar o trabalho do corpo, que é a pessoa pode falar assim: eu sinto que é mais ou menos isso. Quer dizer, não tem ainda a claro, descrição verbal daquilo que estava acontecendo, não tem uma linguagem para aquilo. Mas o fato dela poder acessar esse, esse mais ou menos já é o início. claro, claro, claro. E aí a gente vai aumentando esse processo de troca. Ok. Então, se calhar entrando aqui por essa, eu estou-lhe a chamar técnica, não sei se é uma técnica, é Stories in Transformation. O que é que, o que é? Eu vi uma imagem no teu site destes cubinhos com símbolos. Tu consegues, às vezes eu sei que só mesmo experimentando é que passamos a saber o que é. Sim, Consegues assim explicar da forma mais simples possível o que é que claro. como é que é uma sessão dessas? O que é que acontece? Bom, uma sessão, eu estou chamando de Stories in Transformation, porque muitas vezes vai vir outros nomes aí, mas por enquanto é o que tem, Exato, o que está. exato. Portanto, A vamos ideia ver a seria tua assim, criatividade, como é que funciona amanhã. Hoje exato, é assim, isso. amanhã logo se Hoje, vê. hoje, hoje tá, hoje tá assim. Exato. E aí, o Stories in Transformation, né, ele vem dessa facilitação das histórias que a gente tem, que a gente teve, e as histórias são passagens, são momentos, são situações que eu gostaria de ter vivido, por exemplo, e não vivi. E isso tá lá dentro da gente. Uhum, Ela não está se transformando para algumas pessoas intencionalmente. Ela vai acontecendo e tal. Então, funciona dessa forma. Eu tenho um tabuleiro, alguma coisa que eu tenho. Um tabuleiro não precisaria, mas tenho. E uso uns cubos de contar história. Eu tenho até aqui alguns aqui que eu estava fazendo na aham, sessão. E são pequenos cubos simples. Eu poderia fazer com cartas, eu podia fazer com qualquer coisa, ok. qualquer símbolo. Então eu uso isso porque ele dá aquela noção da sincronicidade também quando a gente vai jogar pensando numa história. Então ele forma como se fosse uma constelação do Uhum, que é que eu estou sentindo, dessa história de mundo interno que passa então no tabuleiro a entrar numa disposição simbólica, os cubos vão ficando separados e cada um tem uma coisa, e eu começo a atribuir significado aos símbolos. Então, o que eu acho assim para mim, o que eu adoro fazer nesse trabalho é que toda essa atribuição de significado para os símbolos, ele começa a ter uma linha de coerência cognitiva que claro. às vezes é rompida ou ela está trocada. Então eu Uhum, estou analisando essa coerência cognitiva da história, do que está sendo colocado. Às vezes não é nem uma história contada, você não uhum, precisa contar uma história em claro. si. Mas eu também olho que algumas partes dessa história, alguns segmentos, algumas seções de dados e símbolos, eles, ele precisa ser corporificado. Então, ali que eu uso muito a experiência somática. Então, tem momentos que eu vou entrar dentro de um processo em que, às vezes, um cubo só tem uma carga energética muito Uau. grande para a pessoa, porque simbolicamente ele tem uma confluência de significados acoplados. Sim, Então, esse trabalho de começar a observar e diferenciar através de uma história começa a abrir as outras partes da história. Então é como se fosse um movimento em cadeia, um ahá em cadeia de é isso aqui, então isso não fica mais aqui, isso aqui fica para lá. Então a história está em transformação, não é nós que estamos em transformação. A ideia é que a claro. história se transforme e consequentemente, a gente transforma. Então, é um trabalho simbólico, é cognitivo, porque eu estou sempre analisando
dependendo do qual a proposta, de um nível de coerência, de complexidade da coerência do que ele está trazendo. Às vezes uma história é muito simples, mas às vezes uma história ele traz umas abstrações muito mais complexas. Então eu Uhum, não preciso falar, você tá querendo, essa metáfora está levando para esse lugar aqui. uhum, uhum, Mas será que ela está entendendo exatamente que essa metáfora? Eu quero entender o que está associado a essa metáfora. Então, uhum. dentro dessas associações, eu vejo a complexidade do que está acontecendo. Sim. Se falta complexidade, aí eu ajudo. Exato. Parece que é uma forma de entrada no inconsciente da pessoa, não é? Ou seja, sem ela perder a consciência, mas é uma forma de ir buscar mais informação ao seu inconsciente, e parece-me que a utilização desses dados faz com que ela baixe as defesas e consiga ir buscar mais informação às suas Isso, dinâmicas internas, não é? Que- exatamente. E eu ainda colocaria essa parte do inconsciente, que é aí que eu também tenho percebido na prática, fazendo isso, eu colocaria como o conhecimento tácito. Uhum, uhum, Porque o conhecimento tácito, ele está ali dentro da gente, mas a gente não é necessariamente o inconsciente. Ele está ali alguma coisa para aquela coisa que eu sempre quero, mas não sei explicar. Então, essa dá vazão para esse conhecimento tácito e começar a entrar nesse processo externo, ah, é muito esclarecedor para quem tá vendo a pessoa mesmo que está vendo o processo dela fala: é muito mais fácil ver aqui de fora isso, porque eu sinto isso claro. faz anos e eu nunca soube dar um nome para isso, mas agora eu tenho uma figura para isso, por exemplo. Aham, Então isso aham. já ajuda, né? A gente sempre vai ajudando um pouquinho essa. Que maravilha! É mesmo a tua criatividade também a entrar aí em jogo, não é? Utilizares esses dados e tudo isso. Olha, e então usas essa técnica mais nas tuas sessões individuais, é isso? Isso, nas sessões individuais eu uso essa técnica. Eu geralmente trabalho com 3 sessões, que é um número suficiente para a gente dar sabe, para a pessoa entender um pouco da linguagem e ao mesmo tempo dar um tempo para ela ter um pouco mais de fluidez dessa conversa de mundo interno para o mundo externo. Uhum, uhum. E uma sessão não é o suficiente, não é para resolver o problema, mas Claro. para ter a fluidez e ter uns insights sobre os nossos pontos Sim, cegos sim, que estão sim, sim. ali. E como é que tu usas o corpo? Como é que tu introduzes o corpo nessas sessões? O corpo, ele nessas sessões ele entra mais como a experiência somática das sensações, Uhum, dos movimentos, dos gestos, não é? Das experiências de resposta, das respostas de defesa, uhum, das, das emoções que eles vão surgindo no caminho. Então, assim que tem momentos que eu vou mexer um determinado, fazer uma ponte com algum outro tipo de núcleo de simbólico, uhum. então a pessoa fala: Nossa, me fez sentir o peito apertar aqui. Aham, Nós aham. estamos no corpo, não requer um movimento, mas eu falei: Então vamos dar uma pequena pausa, nota um pouco essa sensação, Exato. e aí, dentro dessa linha mesmo, baseado na awareness, né, que você sente, que tem na linha do experiência somática, tem no Hakomi, tem no Gendling, tem Uhum. em várias outras técnicas, mas essas 3 são as principais, né, que pioneiras nessa sofisticação do observar. Lógico, tem a parte milenar da meditação, várias coisas da Claro, meditação, claro. mas aí eu estou trazendo essa parte somática mais para essa investigação intencional e aprofundamento da experiência corporal, ao passo que Uhum. muitas da meditação ela tem um reconhecimento e um retorno ao tô aqui no agora. Exato. Então, a ideia é
não chegar só aqui no agora, mas começar a entender então os processos elaborativos ou de coração, de relacionamento. E eu Uhum, tenho corpo, símbolo, corpo, história, corpo, ideia, uhum, uma ideia uhum, que está para acontecer, um uhum, desejo, né? uhum. Tão interessante o que estás a dizer, Ale. Eu tenho aqui o meu coração assim a pulsar bem forte. Eu não sei se tu sabes, mas eu sou terapeuta ACOMI. Então, Ah, e então a minha abordagem somática de facto é muito essa, não é? Da exploração com gentileza daquilo que está a acontecer no aqui e agora. Portanto, não é de estimular nada, não é de, mas é muito de ir integrando o corpo com a experiência e com aquilo que está a acontecer na pessoa enquanto ela partilha alguma coisa, enquanto exploramos uma temática, enquanto. Então, ressoou muito em mim essa tua isso partilha de como aí. trabalhas o corpo. Sim. Ah, Que então é bom, ótimo. que Que bom. maravilha, que maravilha, que bom. É, o Hakomi é uma coisa assim, muito especial, muito de Sim, coração, pois né? é. Muito. Eu aprendi muito com o Hakomi a suavizar o olhar, sair um pouco do Sim, pragmatismo sim, da exploração somática, porque o Peter Levine, ele tem uma precisão, ele é sim. muito preciso, né? Uhum, E, e no Hakomi você tem um acolhimento diferente, um acolhimento que sim. você chega lá e você tem os resultados, mas de uma forma mais, digamos, afetiva, não que não tenha, o Somatic Experience Claro, tem, claro, claro. mas tem um pragmatismo nisso Sim, daí. sem dúvida. Eu costumo dizer que a experiência somática trouxe muito conhecimento sobre a fisiologia do corpo e sobre o funcionamento do nosso corpo. E depois o Acomi trouxe-me sobre o nosso coração, não é? Sobre a parte mesmo relacional, emocional, afetiva. É, eu, Ah, é. exatamente. Eu fiz uma época, eu fiz um mestrado de psicologia somática lá nos Estados Unidos, lá em Uhum, Santa Bárbara. uhum, Mas eu não cheguei até o final. Então, isso é uhum. uma outra história. Uma coisa que eu sempre fico, falei, por que que você não terminou? Eu fico, sabe, me batendo. Então, ali eu estudei bastante sobre as experiências do Awareness-Based Aham, aham, Therapies, né? aham. E o Hakomi também era um dos pontos de estudos que eu tive de observação, de fazer até uma, não dá para se dizer uma comparação, mas eu lembro que eu fiz até um trabalho em relação a isso, trazendo um pouco do que o Hakomi trazia, sem ter a experiência que você tem, que outra pessoa que fez o curso, e a experiência somática Ai, que também. giro. Aham, E só que nessa época, isso foi em 2010. 2010, eu estava num pique diferente, assim, de claro. eu gosto da precisão, porque o meu trabalho, eu gosto de precisão. Aham. É É o que uma é, Ale, característica minha, cada é o que um. é, Exato. né? E às vezes me falta um coraçãozinho, que eu falo, Alê, Oh. você precisa dar uma coraçãozada aqui nessa sessão. Ai, mas eu acredito que para trabalhares com crianças tu precisas de ter isso, porque a criança é mesmo a base, o mais primordial da conexão com uma criança, imagino eu não trabalho com crianças, mas acredito muito que passe por aí, não é? Se não houver coração, não chegas lá, não chegas ao outro lado, não É é? verdade, não Ah, pá, chega não, não puxa, chega não. Principalmente com a criança que tá sofrida, tá ah, pá, mais em pois. necessidade. Não aquele espoleta que gosta de fazer tudo, aquele não quer nem saber de coração, ele quer brincar, ele não quer Claro, nem saber de você. exato, Se você tem exatamente. coração, não tem coração, ó, sai da minha frente. Sim, sim. Olha, e além desse teu trabalho então individual com essa técnica que tu usas, tu também vais fazendo muitas formações, muitos workshops por esse mundo fora. Então, se tu pudesses, assim, mostrar uma vitrina dos teus temas de trabalho em workshops, em grupo, o que é que tu fazes, essencialmente? Olha, começando com essa parte das crianças. Então, eu tenho um workshop que seria uma formação que eu estou fazendo ela, estou fazendo umas alterações
que eu estou chamando hoje, lembra E hoje, né? hoje, Que é esse é que por vem de hoje. 20 dias. Eu estou Exato. chamando Kids Soma. Kids Ok. Soma. Ele era o Kids in Tune, mas é assim, como é que traz os aspectos somáticos para esse processo da criança? Uhum. Um dos módulos, e até como se fosse um outro workshop, seria uma parte que eu estou vendo a necessidade enorme que está acontecendo, que não é como ajudar a criança a se autorregular, ou esses processos do sistema nervoso autônomo, Uhum. mas é o processo criativo construtivo. Estou chamando de criativo construtivo. Estou colocando os dois juntos, que a criança tem perdido. Então, Pois. esse é um workshop que eu estou começando Ele faz parte do meu programa das crianças, mas eu vou criar um aprofundamento nisso daí, porque hoje eu vejo que a gente teve uma fase muito grande de investimento no trabalho traumático, do pós-trauma, Uhum. que ajuda ao trauma, Trauma Informed Schools e Uhum. traumas sensíveis, as escolas sensíveis ao trauma, e, e que ele precisa acontecer ainda, porque a mudança no mundo é muito grande, e ele precisa estar ali como se fosse um colchão, sabe? Como se Uhum. fosse um apoio. A gente Sim. precisa desse apoio de fundo. Porém, só ele não está adiantando, porque o que eu estou identificando, e isso é o que eu estou estudando agora em relação às crianças, é que com a entrada dos eletrônicos, com o excesso de informação, com a dificuldade dos pais de terem um pouco mais de tempo com as próprias crianças, as escolas não sabendo como se adaptar a essa tecnologia, não sabe se adota ou não adota eletrônico, não sabe se muda para, assim, tem uma dificuldade metodológica, as crianças principalmente as mídias sociais, a criança começou a perder, isso eu estou colocando, perder a capacidade criativa e construtiva ao mesmo tempo. Sim. A capacidade de ter ideias próprias e a capacidade de construir essas ideias ou outras ideias. Quer dizer, existe uma dificuldade hoje com as crianças e os pais que eles estão reclamando de, por exemplo, ah, um aumento enorme dos transtornos, transtorno de déficit de atenção, por exemplo. O transtorno de déficit de atenção, no meu observar, ele existe, ele está aí, lógico, mas o meu observar, ele está relacionado à incapacidade de criar e à incapacidade de construir. Sim. Porque se ela não consegue nem criar e nem construir, quer dizer, de gerar ideias e botar essas ideias em prática, o que acontece? Ela muda de foco. Claro. E se ela está seguindo uma ideia que é de um outro, que não é dela, então ela começa a se desinteressar, porque é uma raiz vazia dentro dela. Claro. Então, esses processos estão ficando cada vez mais presentes, e eu acho que é aí que o meu foco, como quem está dando aula, está mudando. Eu não estou saindo da parte somática, mas eu estou dizendo, essa é uma base. O problema está aqui em cima. Pois. Porque se eu projetar isso para daqui 5 anos, a desorganização das crianças vai ser maior, não porque elas não têm uma capacidade de autorregular, mas porque elas perderam a capacidade de construir, de ter as próprias ideias, Sim. Sim. não é? Então esse é um dos outros cursos. O outro curso também ainda com as crianças é o Screen Masters, que é como ajudar os profissionais e terapeutas a orientar, a ter algum outro tipo de diálogo, ou até um outro tipo de argumentação com os pais, ajudar os pais a ter outro tipo de perguntas em relação aos ecrãs, às telas, telefones, né, os Uhum. celulares, Sim, sim, os telemóveis, né? sim. Então, esse é outro curso que eu vou dar um na Alemanha agora, em janeiro. Uhum. E vai ser até online esse daí. Mas Uhum. por enquanto parece que ele está meio fechado para um grupo, então não tenho Ok. certeza. Portanto, são workshops que tu dás não para as crianças, mas para quem trabalha com crianças, para pais, Isso. educadores. Ok, ok. É, a criança ela é
que vai ser beneficiada Exato, através, exato, né? exato. E o porque basicamente meus cursos são só para adultos. E o Hum, outro que eu vou dar na Suíça é um primeiro não digo primeiro módulo, né? Vai ser esse ensaio desse curso do Stories in Transformation, né? Stories in Transformation, que vai ser lá na Suíça em fevereiro e maio. mas isso é para São dois terapeutas? para terapeutas. Ah, ok, ok. Caramba, Adulto com adulto. tens aí Adulto, também vários públicos, não é? Terapeutas, professores, pais, enfim. exato. E eles reclamam muito comigo. Falam, Ale, você precisa focar. Eu falo, mas Exato. vou aos poucos. É o que dá ser tão criativo, não é? No fundo, olha, estás a ver a tua criatividade e a tua capacidade de construir através das ideias que tu tens é fantástica. É um dom, parece-me, não é? Que de facto podes e colocas ao serviço também de como é que podes ajudar as crianças a não perderem essa capacidade, não é? Estavas a falar no Exatamente. início que brincavas muito na rua, não é? E caías e fazias assim muito, muito disparate, que é aquilo que as crianças hoje em dia não têm, não é? É muito ecrã, 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 e portanto não desenvolvem essas competências. Exatamente. E assim, tem os motivos, né? Segurança, tudo mais tem mudado e Claro, tal, claro, estilo de claro, trabalho e tudo mais, toda essa história. Porém, o excesso de ecrãs, o excesso de jogos, tá criando uma erosão nessa capacidade de criar da criança. claro. E é isso que me preocupa hoje. Em 2010, a minha preocupação era com o excesso de diagnóstico em relação ao transtorno de hiperatividade, que eu falava, olha, gente, a gente precisa olhar a criança como um indivíduo, olha ela sozinha, seu filho tem o nome? Tem, é João, então vamos olhar o João. Que o João não está conseguindo fazer e a gente então acha os caminhos para o João e isso faz com que ele tenha um processo de autorregulação e saber muitas vezes que talvez seja uma dificuldade, um pequeno trauma que ele teve, ou um grande trauma que ele teve, que faz com que ele não permaneça com atenção em algum lugar ou tenha Sim, sabe, esse desconforto. Mas seguindo mais para frente, eu chegou um momento que eu vi que a coisa mudou para outro lugar. E o que mudou é assim, é a criança começar alguma coisa, ela não terminar, começar alguma coisa e não terminar. Os pais entrar numa posição de superproteção e de principalmente de uma super empatia. E essa super empatia fez com que os pais, ah, ah, pelo bem, né, pela boa intenção, claro. ela deixasse de seguir um pouco da ideia da criança para dar uma instrução ou dar uma acolhida emocional. Então a criança quer sair para fazer alguma coisa, os pais falam, olha, não pode, a criança começa a chorar, fala assim, olha, emoção é assim mesmo, essa tristeza a gente fica assim mesmo, isso tudo é do ser humano e tudo mais. Aí a criança acaba tendo essa ideia de inteligência emocional, Uhum, que existe, uhum. lógico, mas uma inteligência emocional. Agora, é importante observar que o que a criança estava chorando é por não poder ter saído. Pois, E o que precisava ter sido ah, tocado e mencionado era assim: qual que era a ideia que você ia ter quando você estava querendo ir lá fora? Ah, eu queria brincar de alguma coisa. Ah, vamos falar dessa brincadeira? A gente não pode fazer lá fora, mas quem sabe a gente pode fazer alguma coisa aqui. claro, Então, eu começo a entender que as emoções que a gente começa a seguir, que não tem uma raiz na ideia, elas ficam como se fosse uma nuvem e a criança fica um pouco mais desorganizada. Então, aí que eu vejo que a gente precisa seguir a ideia das crianças. claro, claro. E na ideia, a gente vai ver a emoção relacionada à ideia. Então, Uhum. é aí que eu vejo a frustração, ela faz parte da ideia que não brotou,
mas também faz parte de uma construção que não foi assistida ou que ela não teve capacidade. Então, Uhum, falar de frustração sem falar da criatividade da construção é uma conversa ainda sem claro, conexão. E claro. eu quero trazer a conexão disso. Claro. É super importante, não é? Nós focamos-nos muito no sintoma e esquecemos de ir à raiz e de ir a todas essas dinâmicas subjacentes lá está, depois ao sintoma em si, não é? Que bom. Exatamente. Olha, Ale, eu acho que nós ficámos assim a meio do teu percurso, enfim, mas havia aqui tanta coisa para explorar. Diz-me só uma coisa: tu és um cidadão do mundo, tu estás pelo mundo, pelo que eu percebo, vais fazendo workshops um pouco em todo lado. Como é que nós te apanhamos? Como é que nós vamos sabendo o que é que tu vais fazendo e onde? Nós, às vezes, eu sei que temos o privilégio em Portugal de te ter cá de vez em quando portanto, sendo na língua que nós falamos, o que é um privilégio, não é? Mas também vais fazendo coisas por esse mundo fora, em inglês. Como é que é? Os meus workshops fora de Portugal são em inglês, Ok. né? Em Portugal, quando eu vou, a gente tem alguma coisa. é, eu ainda preciso ter um pouco mais de clareza o que é que eu vou dar, porque eu misturo um pouco uma Sim, chegada em Portugal e que eu vejo alguns amigos e falo, ai, que legal, parece que eu estou em casa, né? sim. Então eu misturo um pouco isso daí. Mas para esse ano eu quero organizar alguns workshops em Portugal. Boa. Essa questão das crianças é uma questão importante, então quero Sim. ver de que ponto eu posso ajudar. Que tipo de colaboração pode acontecer? Porque eu não tenho livros, eu escrevi um, ah, ah, um livro, ajudei um pouco do livro do Peter Levine com as crianças. Eu escrevi um capítulo no outro livro também para uma pessoa lá na Dinamarca. Então, minha escrita está nos workshops. Ok, sim. E para Portugal, eu estou pensando também em trazer o Stories in Transformation um pouco mais para frente, que eu acho que é um. Eu adoro, isso é uma coisa muito. Ai, que maravilha. Sim. É muito giro Eu estou e é super muito curiosa. profundo. É giro e profundo. Sim, sim, sim. E o resto, é assim, eu trabalho muito na Suíça, na Alemanha, na Espanha, em Barcelona. Agora eu vou dar um curso lá em Barcelona em janeiro, que Uhum, seria o das crianças, o primeiro módulo do Kids Soma. uhum, Então vai ser assim esse primeiro módulo do Kids Soma, ele é ele tem um conteúdo, uma substância para se observar toda uma gestalt do que precisa acontecer no movimento, na parte somática da criança. Então ele não é uma coisa assim muito ah, casual, ele tem assim uhum. um impacto mesmo para trazer, que é o que eu desejo, no Brasil e, e em alguns outros lugares também. Eu já trabalhei basicamente em 30 países, Uau, incrível, que em uns maravilha. lugares e tal. Só que depois da pandemia eu tive um certo burnout ali, e então Claro. precisei agora retornar. Então eu dei uma baixada de bola aqui. Boa. Também é necessário, não é? Também precisamos de vez em quando. Nasceu meu filhinho, Oh, bonitinho, 4 anos, então nesses últimos 4 anos eu fiquei com ele, então eu deixei muita coisa de lado, que bom. né? Agora essa é a tua criança principal para cuidares, não é? Exatamente, essa é. Que maravilha, que maravilha. Olha, Ale, queria-te só fazer uma última pergunta, que é, em que medida é que tu achas, onde é que a terapia somática traz algo de diferente? Em que é que tu vês que trabalhar o corpo acrescenta alguma coisa àquilo que já são as mil técnicas e terapias que já Uhum. conhecemos e que são fantásticas, também trazem muita coisa boa, mas onde é que para ti a terapia somática faz a diferença? Olha, eu vejo assim como ela é fundamental, tá, em qualquer outra terapia, porque ela é a base mesmo. Eu vejo ela como se fosse a base.
dessa experiência, da experiência humana. Eu sou um cliente da psicoterapia, sou um cliente da psicanálise, fiz muito trabalho de psicanálise pessoal, ah, ah, da psicanálise junguiana como cliente, e eu me beneficiei muito disso, mas muitas vezes eu falo assim, puxa vida, se ele soubesse encaixar o meu corpo nessa história, Pois. faria assim uma diferença incrível. Então eu acabava fazendo algum outro tipo de trabalho complementar. Agora, com as crianças, ela é fundamental, no mínimo, para que o profissional se eduque em relação à forma que a criança tem para sentir. É diferente. Ela, a parte somática na criança, ela tem um efeito tão grande, mas tão rápido e tão grande que parece Pois. mágica. Uhum. E muitas vezes o excesso de trabalho cognitivo, até trabalho do movimento sem a conexão com essa parte sensorial, ou sensorial sem conexão com essa parte cognitiva, vamos Claro, deixar bem claro, claro aqui, né? claro. Faz com que a criança se organize de um jeito assim tão rápido. Pois, Se o ambiente em volta também colaborar, né? Se continuar claro, criando as ameaças ali também, é dois passos para frente, dois passos para trás. claro. Mas ela é, assim, na minha experiência, um trabalho que eu até estava falando aqui um pouco, é um trabalho mágico, entre aspas. Seria uma mágica da terapia, ela está na questão mais somática, mágica entre aspas, né? Sim, sim, Que sim. são benefícios muito inesperados, porque ele vem de um processo mesmo interno, uma coisa mais indutiva, vem de dentro para fora. Então, o que a gente tem programado ou esperando, muitas vezes é surpreendido com esse processo interno. Então, ele traz aquele aspecto mágico de falar: Uau, uau, nunca De onde é imaginei que isto isso. vem, não é? Sim. Da onde que isso vem? E aí que eu acho que a parte somática ela entra assim como uma peça fundamental. Mas eu Uhum. quero também deixar claro, só o somático, sem elaboração cognitiva e acertar os significados, o que pode acontecer é uma experiência excessiva nesses lugares mais límbicos, e aí as emoções elas são presentes, elas são visíveis, mas elas estão soltas de um significado mais apropriado para aquela Sim, situação. sim. Então, eu acho que aí também é um lugar onde muitos terapeutas somáticos eles acabam perdendo de levar para o corpo sem cognição vira uma nuvem, levar para a cognição sem o corpo vira só uma informação. Então, essa união é fundamental. É fundamental. Que bom. Que bom ouvir alguém assim que pensa como eu. Que bom! Olha, Ale, alguma coisa que tu sintas ser importante dizer que não foi aqui mencionado neste pedacinho de conversa? Eu acho assim, não, acho que eu já falei bastante, bastante, bastante aqui. Fiquei empolgado, sempre estou empolgado com esse assunto. Eu queria só enfatizar um pouco mais e chamar atenção para essa questão mesmo, pensando nas crianças, dessa relação criativa e construtiva. Se Uhum, os terapeutas somáticos que estão aqui, eles têm esse trabalho que é o colchão, que é essa parte da autorregulatória do sistema nervoso autônomo, resposta de sim, defesa e tudo mais, ele é super importante. sim, Mas a ênfase disso, sem olhar como essa capacidade construtiva e criativa está criando uma erosão, você vai trabalhar em dobro aqui e vai ter um resultado não tão satisfatório. sim. Isso como projeção, assim, hipotética, né? Uma projeção é que esse trabalho somático, principalmente, o trabalho terapêutico de saúde mental com as crianças vai aumentar demais. Pois, Muito, 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 pois, muito. pois, pois. E as direções não vão ser onde precisam. Vai Sim, ser uma relação muito de excesso de diagnóstico
e novos diagnósticos, novos transtornos. Isso eu acho que tá fora do que realmente o problema é, tá Sim, fora do ponto que o problema é. Então, esse é só uma mensagem que eu quero trazer. sim, obrigada, Ale. No fundo, é um bocadinho irmos às origens, não é? Àquilo que era tão natural, espontâneo, se nós tivermos o ambiente adequado à nossa volta, com a liberdade de exploração e de expressão, que necessitamos, esse processo é natural, mas hoje em dia, ao querer fazer bem, estamos a fazer também tão mal e a travar esses É, processos, não é? Então, isso. podermos resgatar isto de outras formas. Que bom. Olha, obrigada pelo teu trabalho, Ale, que me parece tão importante, tão fundamental. É sempre bom conhecer alguém que contribui para um mundo melhor de uma forma tão, sei lá, tão profunda. Obrigada pelo teu Ora, trabalho. eu que agradeço mesmo pela escuta, pela oportunidade aqui com você. Sim. E obrigada sim, pelo teu tempo, pela conversa. Olha, até breve. Espero que sejam até breve. Obrigada. Nada.